Aleluia. Abra sua Bíblia. Podemos ficar a noite toda falando como Ele é lindo e maravilhoso. Não é verdade, irmãos? E teríamos o que falar, o que dizer. Não há nenhum Deus como o nosso Deus. Aleluia. Capítulo 5 de Mateus. Queremos ver nas palavras do nosso Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, esse modo de vida excelente. Diz o capítulo 5, versículo 1. E Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte, assentando-se. E os seus discípulos aproximaram-se dele, e ele, abrindo a sua boca, ensinava, dizendo: vamos ler juntos? Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados são os pacificadores, porque estes serão chamados filhos de Deus. Aleluia. Jesus é mostrando um modo de vida excelente, que é o modo de vida próspero e bendito para os filhos de Deus, para aqueles que creem na sua mensagem, para aqueles que querem ser seus discípulos. É um contraponto à vida comum da humanidade. Mostra valores que são um paradoxo com o que as pessoas acham, com o que as culturas ensinam. Quando ele fala desse modo de vida que vai trazer a alegria e a felicidade, a prosperidade, esse modo de vida perfeito, ou para os perfeitos, ele diz, versículo 10, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Aleluia! Viver a vida excelente do reino de Deus vai trazer calúnia contra você, perseguição contra você, aflição contra você, mas Jesus diz: alegrai-vos e exulte, jubile, cante, dê pulos, pois será grande a vossa recompensa. Aleluia! Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Desafio: a vida esplêndida do reino de Deus no coração do homem, produzindo a humildade entre os homens, a pacificação, produzindo o choro, mas o consolo, a busca por viver a justiça, por fazer a justiça, vai provocar aqui na terra perseguição.
Porque todo esse modo de vida excelente, virtuoso, contradiz a forma como o mundo que está no maligno aprende a viver e dissemina como jeito de viver. Mas Jesus, a respeito dessa perseguição e do que quer que venha acontecer contra aqueles que estão vivendo as bem-aventuranças, o que é bem-aventurado diante de Deus, não é bem-aventurado diante do mundo. Mas quem viver essas bem-aventuranças terá uma recompensa. Quem suportar a perseguição e as aflições e até mesmo as calúnias, porque quis viver na justiça, porque quis ser pobre de espírito, ao invés de ser orgulhoso, quis ser humilde, ao invés de ser exaltado, foi manso, ao invés de pôr fogo nas confusões, fez a paz, fez a reconciliação. Quem quiser viver a bem-aventurança, vai ter perseguição. Vão falar o mal contra vós, Jesus disse. Ele avisou. Você pensa que vai ganhar um 10 aqui na terra? Não vai ganhar um 10 aqui na terra. Aqui vão falar mal de vós. Mas Jesus disse: esplêndida será a vossa recompensa nos céus. Amém? De que vale a reconhecimento aqui na terra, se aqui tudo vai ficar, tudo vai passar? Toda recompensa entre os homens, ela será passageira. O mundo vai passar e toda a sua aparência. Mas Jesus fala de uma recompensa esplêndida. Meu irmão, qualquer recompensa no céu já seria boa. Imagine uma esplêndida. Por isso que Paulo, que penetrou nas regiões celestiais de uma forma como só foi permitido a ele, disse: o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, e que o homem não imagina, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Uma recompensa esplêndida para aqueles que suportam. Não está falando de suportar as crises do mundo. Essa todos vão passar. Não está falando de suportar os homens bons ou maus nos governos. Suportar o preço alto das coisas, as crises financeiras, as crises sanitárias, as pandemias, as enfermidades. Não, isso aí, os bons e os maus vão passar. Ele está falando de suportar a perseguição, as calúnias contra vós, porque você está vivendo as virtudes de Deus. Está reagindo ao mundo, mas não como o mundo. Está reagindo como um discípulo de Cristo. Grande será a sua recompensa. Amém? Porque já teve gente perseguido ainda mais do que nós, ou como nós seremos. Jesus disse: assim perseguiram aos profetas. Agora a onda é contra os discípulos. Porque os profetas eram aqueles que falavam do mau caminho, apontavam aos homens o caminho do Senhor e viviam sem suportar ou sem se associar com a corrupção. Eles se afastavam até mesmo das pessoas para viverem segundo a palavra de Deus. E quando eles abriam a boca, o que eles diziam? Condenava reis, condenava a sociedade, porque a sociedade estava se esquecendo de Deus. E então os profetas foram pedrejados, jogados em poços, cerrados pelo meio, desacreditados, caluniados. E Jesus disse:
perseguiram já assim aos profetas. Discípulos de Cristo, vocês não serão os primeiros. Mas Deus tem uma excelente recompensa. Quando diante dessas situações, você responder segundo o modo de vida excelente que Jesus ensinou. Porque diante da perseguição, dos insultos, das mentiras contra nós, se nós respondermos com vingança, se nós respondermos como o mundo responde, então nós estamos nos igualando ao mundo. Mas Jesus está falando por ser bem-aventurado. Dentro do que ele está dizendo. Por quê? Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo. No capítulo 3. No versículo 12. Jesus diz... Paulo diz, preparando Timóteo como um jovem que vai liderar a igreja. De fato, as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Paulo havia falado do que ele tinha sofrido. E ele diz, de fato, eu não sou privilegiado nesse quesito. Quem quiser viver a excelência do reino de Deus vai enfrentar perseguição. Mas os perversos e os impostores, eles vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Está escrito. Os perversos e impostores, eles recebem a recompensa aqui na terra mesmo. Mas os que sofrem a perseguição receberão seu galardão, sua recompensa excelente nos céus. Por quê, irmãos? A excelência dessa vida. Volte para Mateus no capítulo 5. Está dentro dessa motivação. Versículo 13. Vós sois o sal da terra. Por isso viver as bem-aventuranças. Por isso viver nesse nível de vida que se assemelha à vida do eterno, à vida perfeita. Porque vós sois o sal da terra. E se o sal perder o seu sabor, não dá mais para temperar. Para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e ser pisado. Viver as bem-aventuranças, porque Jesus olha para os seus discípulos e diz, vocês são a luz do mundo. O mundo está em trevas. E para iluminar ao mundo não é só uma proclamação evangélica ou um culto animado. É preciso uma vida bem-aventurada. É preciso uma vida nas bem-aventuranças do céu. Do que Deus diz que é bem-aventurado, que é próspero. Ele continua dizendo. Uma cidade, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. De quem ele está falando? Da sua igreja. A igreja não pode ficar escondida. Ele não está falando da igreja assumir lugares de imponência,
de domínio sobre os homens. Mas a igreja que foi lavada, purificada pelo seu sangue, precisa resplandecer. Ela foi levantada às regiões celestiais para brilhar na terra com essa vida bem-aventurada, aonde quer que ela esteja. Seja lavando os pisos, ou construindo os prédios, ou desenhando os prédios que serão construídos, ou pagando para que os prédios sejam construídos. Seja empregado ou seja patrão, a igreja de Cristo existe para brilhar, resplandecer com essa vida abençoada. Essa vida abençoada, bem-aventurada que ele ensinou. Ele diz, não se acende uma luz para botar debaixo da mesa. Não se acende uma luz e se esconde. Pense naqueles dias, nas casas escuras, com pouca iluminação pública, nas ruas, e as casas fechadas, com pequenas lamparinas à base de óleo, colocadas, posicionadas em lugares altos das paredes, para iluminar o máximo. Jesus diz, não se acende a lâmpada para botar debaixo de uma bacia, para botar debaixo de uma mesa. Ele acendeu vidas, ele entregou-se, ele morreu pela igreja. Para quê? Para que ela resplandeça. Quem crê foi adquirido por um preço que não dá para medir, o preço da vida do Cristo. Para quê? Para resplandecer na terra, para brilhar na terra, para tirar vidas das trevas. Aleluia, ele diz, assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Ele não está falando de caridade, ele está falando da vida excelente que ele ministrou, a vida de um bem-aventurado, que é humilde, que é pacificador, que vive com o espírito se purificando. Enquanto os outros estão se sujando, ele procura um coração puro. Ele diz, assim é para resplandecer. Os homens verem isso, alguns vão entender a luz e outros vão querer fugir da luz, como foi com o próprio Cristo. Qual é a condenação que os homens vão receber? Segundo o apóstolo João, e a condenação é essa, ele diz. Os homens vão ser condenados no fim, não é por causa de ter feito isso ou aquilo. É por causa de uma coisa. João diz, a condenação é essa. Deus enviou o seu filho, mas os homens amaram, o seu filho era a luz, mas os homens amaram as trevas. Deram costas para a luz e voltaram para o escuro. Porque as suas obras eram más. A igreja agora é essa luz de Deus. Alguns vão ver a sua boa atitude e vão se aproximar de você. Outros vão lhe dar as costas, lhe caluniar, lhe perseguir, lhe maltratar. Não se preocupe com isso, porque é uma recompensa por tudo que você suportar injustamente, para viver a vida da igreja. Ele paga um preço, como diz Efésios no capítulo 5, altíssimo. Capítulo 5 de Efésios, versículo 25. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa,
assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Cristo sacrificou-se para ter uma igreja, uma eclesia, para ter homens e mulheres restaurados e que seguiriam as suas pisadas para uma reconciliação com o Todo-Poderoso, o Eterno, para restaurar o que se perdeu lá no Éden, para o resgate do homem, para ter um povo seu, zeloso de fazer as obras de Deus. Ele se sacrificou. Ele não estava só nos chamando para segui-lo. Ele se sacrificou. Em outras palavras, podemos dizer, ele foi o sacrifício. Ele foi o sacrifício. O próprio Altíssimo fez para nós nos tornarmos sua igreja. Ele não podia reunir para si apenas pecadores. Ele reuniu por si pecadores perdoados, justificados. Porque como justificar um pecador que continua pecando, que promete que não vai pecar e amanhã peca de novo? Como? Pelo sangue do Cordeiro. Então ele tinha que ser esse Cordeiro para formar uma igreja para si. Para ter discípulos, ele teve que avalizar essa ação do discipulado, pagando ele mesmo preço. Para que esses que hoje dizem, eu quero te seguir, tenham um fortalecimento, tivessem a presença do Espírito Santo, fossem uma nova criação. Porque da velha criação estavam corações duros, teimosos, que mesmo diante de toda a lei de Deus não conseguiam viver para Deus. Davi entendeu isso muito bem. Sendo um homem segundo o coração de Deus, um homem que conseguia entrar em esferas de adoração tão profundos e declarar tantas coisas proféticas. Quando ele caiu na transgressão e quando ele se viu no peso do seu pecado, ele disse, cria em mim, ó Deus, um coração novo. Ele sabia que o seu coração não dava conta. Renova dentro de mim um espírito reto. E é isso que o profeta Ezequiel, Deus vai dizer através do profeta, eu vou colocar dentro deles um novo coração. Davi acertou, era esse o propósito de Deus. Um coração que pode viver a bem-aventurança. Um coração que receberia também o Espírito do Senhor, uma renovação no seu espírito. Porque não é só crer como um assentimento mental, mas é uma mudança tão profunda. Jesus chama de novo nascimento. E o apóstolo Paulo fala de um novo Adão, um início, criação nova de Deus. O texto de Efésios, o apóstolo Paulo nos explica, Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Ele viu um corpo de homens e mulheres e jovens e crianças de tribos, línguas e nações distintas da terra se unindo pela fé para amá-lo e seguir nos propósitos do Eterno. Mas isso não aconteceria somente pela sua pregação. Ele se sacrificou para que isso acontecesse. Ele se torna o preço para que esses homens e mulheres e essas nações e esses povos de todas as línguas tivessem um resgatador.
tivessem um perdão e o direito de se tornarem também filhos de Deus. A Bíblia continua dizendo, a fim de santificá-la. Ele morreu para que a igreja seja somente dele. Ele pagou o preço para que a igreja possa dizer, como ele disse, o diabo está vindo, mas não tem nada em mim. Eu sou do Senhor e o meu Senhor é meu. Para que ele possa dizer da sua igreja, é minha. E o diabo não tem nada nela. Ele se sacrificou, irmãos, para nos santificar. Ele tirou a dívida que nós tínhamos. Ele cancelou os nossos pecados. A condenação estava sobre nós. Ele tomou tudo isso. A Bíblia fala de que ele pagou, aleluia, o resgate. Porque o maligno havia nos sequestrado todos os homens. Porque o poder do inferno é o pecado do homem. Então Jesus tira essa força do pecado quando ele se coloca como cobertura. Aleluia. E tira o pecado do mundo. Por que ele faz isso? Para santificar a igreja para ele. Para dizer, é minha. Aleluia. Não sois deste mundo. Jesus disse, como eu não sou do mundo. Ser igreja é ser esse povo comprado por um sangue precioso. Ele se sacrificou pela igreja, porque ele a amou, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra. É o seu ensino, é a sua voz. Para o quê? Apresentá-la. Para mostrá-la. Vamos dizer assim, num dizer popular. Para se amostrar com ela. Para se amostrar com ela. Para apresentá-la a todos os principados e potestades. Está vendo a minha igreja? É minha, santa, purificada. A força do Hades não vai tocá-la. As portas e os seus planos não vão impedi-la, porque ela está santificada para o Cristo. Selada pelo Espírito Santo. Então ele faz toda essa obra terrível, que foi a sua morte de cruz, seguida, antecedida de toda situação de humilhação que ele sofreu e de padecimento, porque a crucificação foi o ápice, mas o sofrimento já vinha. Para que aqueles que crerem nele não sejam mais do mundo, não sejam do diabo, não estejam debaixo das suas próprias culpas, mas possam ser apresentadas como a sua esposa. Linda, maravilhosa, como ele diz, para apresentá-la como igreja o quê? Como igreja o quê? Gloriosa, aleluia, gloriosa, esplendorosa. É assim que ele quer nos mostrar. Ele não nos salvou pelo lavar regenerador da sua palavra, com o seu espírito, pela regeneração do seu sacrifício sobre nós, apenas para nós ficarmos escondidos. Mas para resplandecermos
Como? Vivendo essa vida excelente. Vivendo essa vida excelente. Não se acende uma luz para esconder. Ele não está fazendo uma igreja gloriosa para ela ficar escondida. Não, ele quer mostrar. E abrindo um parênteses aí, esse é o modelo do marido. Os jovens que querem casar, entendam que vocês vão ter que bancar uma mulher para que ela se torne linda e maravilhosa. E você possa mostrar ela para todo mundo como a sua. Isso é glória para o marido. Jesus disse, Paulo diz, está falando de Jesus, mas querendo dar um exemplo para os homens. Hoje nós estamos destacando o exemplo de Jesus. Mas isso é casamento. Marido amar como Cristo, se sacrifica. Você pode não ter dinheiro para o seu sapato novo, mas tenha para a bolsa dela. E sacrifica por ela. Pode você não ter o dinheiro para fazer academia, mas pague para ela. Ela tem que ser a linda, a gloriosa. Porque é isso que demonstra o marido que ela tem. O que demonstra o Cristo que nós temos é que a igreja seja gloriosa. Porque se vivermos como o mundo vive, o que de Cristo nós estamos resplandecendo? As mulheres precisam ser cuidadas pelos maridos que as amam. Então o homem antes de casar pensa em ter dinheiro, porque vai ter que bancar. Se casar com uma que gosta muito de se arrumar, né? Tem que ter mais dinheiro. Se casar com uma que gosta de viajar, tem que bancar. Foi o exemplo de Cristo, ele se sacrificou. É para a igreja ser linda, maravilhosa. Ah, não somos nós que estamos pagando pelo nosso pecado, não. Foi ele. Assim devem os maridos amar suas mulheres como Cristo. Amém? Olhe, herança os pais deixam para os filhos, mas uma boa esposa é presente de Deus. Então, é cuidar desse presente. E quem está pensando em casar, pense que vai ter que bancar. A mulher pode até trabalhar, pode desenvolver uma vida profissional, mas isso não mudou o princípio de Deus, de que é o marido que deve se sacrificar por ela. Não mudou o princípio. Amém? Maridos, amai vossas mulheres como quem? Cristo. Olha, como Cristo vai se mostrar ao lado da igreja gloriosa, marido, você vai se mostrar ao lado da sua esposa. Que bom marido você é. Que dedicado. Quanto você está dedicando à sua esposa? Fecha o parêntese. Porque hoje o nosso foco é Cristo. Mas a Bíblia está sempre lembrando que uma coisa tem a ver com a outra. Por isso, para apresentá-la, versículo 27 do capítulo 5, a si mesmo como igreja gloriosa. Leia, sem mancha e sem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e irrepreensível ou inculpável. Jesus se sacrificou para poder ter os seus seguidores
desse nível aqui. Santos, que são somente para Ele. Não estão dividindo o coração com o mundo. Porque dividir o coração com o mundo é dividir o coração com o diabo. São santos, são separados para Ele, marcados, são dele. E inculpáveis. Quando a igreja está assim, ela resplandece diante dos homens, o que isso vai produzir? Aplausos? Perseguição. Vai produzir no meio dos homens oposição. Porque quem não é a igreja de Cristo é o mundo e representa os valores do mundo. Então vai incomodar. A luz faz o que está errado no outro aparecer. E essa igreja gloriosa de Cristo, que é a que Cristo quer que nós sejamos, que tenha a glória, não a glória do mundo, mas a glória de Deus, que vive as bem-aventuranças. Essa igreja vai impactar, não por uma pregação. Olha o que ele diz, eles vão ver as suas atitudes. Eles vão ver, irmãos, o mundo está cheio de anunciadores que não são gloriosos nem santos. O mundo quer ver suas atitudes, igreja. Mesmo que ele reprove. Mas é assim, Jesus disse, para que eles ouçam a sua pregação? Não. Pregar até a jumenta prega. Até as pedras clamam, mas ver as bem-aventuranças assim, ao vivo e em cores, só através da igreja o mundo verá. Se nós nos esforçarmos, cedendo ao poder do Espírito para viver isso. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 18. Versículo 7, Jesus disse: é inevitável que venham os escândalos. Os escândalos vão acontecer. Mas ai da pessoa, ou infeliz da pessoa por meio do qual eles acontecem. Ou seja, viveu fora da bem-aventurança, será um infeliz. Jesus diz, o escândalo, a palavra escândalo fala de um tropeço, uma atitude que faz o outro tropeçar. Jesus disse, vai acontecer. Vai acontecer escândalo. Dentro ele está falando do seu reino. No meio do reino de Deus vai ter escândalos. Mas ai de quem comete o escândalo. Era melhor nem ter se envolvido com a igreja. Para estar no meio da igreja e depois produzir o mau exemplo. Vamos chamar assim. Lucas, se referindo a essa mesma expressão de Jesus, Lucas 17. Então Jesus declarou aos seus discípulos:
É inevitável, capítulo 17, versículo 1. É inevitável que ocorram os escândalos. Mas ai da pessoa por meio de quem vêm os escândalos. Seria melhor que tal pessoa fosse atirada ao mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, do que induzir um destes pequeninos ao pecado. Uma pedra de moinho era uma pedra bem grande, muito pesada. Ela era usada para moer os grãos. Eram duas pedras e eram colocados grãos no meio dessas pedras e giravam essas pedras com bois ou jumentos. Foi o castigo que deram a Sansão. Girar a pedra do moinho. Como se fosse um animal de carga, por conta de ter desobedecido ao Senhor. E Jesus está dizendo, Jesus tem assim umas expressões, umas parábolas pesadas, bem. Era melhor pendurar no pescoço uma pedra de moinho, ou uma pedra de mó, e se jogar no mar. O que é que acontece? Uma pessoa presa a uma pedra pesada, gigantesca, é sepultada, fica presa nas águas. Porque ele pagou um preço para a igreja ser gloriosa. Ele pagou caro para a igreja ser santa. Ele deu tudo para a igreja ser inculpável. Agora ele avisou os discípulos, vão acontecer escândalos. É inevitável. Paulo disse, haverão lobos no meio do rebanho, haverão os falsos, mas ai na Bíblia é uma expressão de juízo terrível. Quando a palavra de Deus diz um ai sobre alguma coisa, ai mesmo. Ai de quem promove o escândalo. Quem promove o escândalo não é quem traz à luz a coisa errada. Não, irmão. Quem promove o escândalo é quem faz a coisa errada. Ah, se você falar, vai escandalizar. Não. O escândalo é quem está cometendo o erro. O escândalo é produzido quando aquele que é igreja de Cristo, comprometido com Cristo, assume os valores do mundo e começa a viver de uma forma desordenada, infeliz, não bem-aventurada. E aquele modelo de vida dele vai fazer alguém pensar que pode também fazer daquele jeito. E não tem problema, o que é que tem? E outros vão tropeçar porque vão fazer do mesmo jeito. Quem escandaliza não é quem expõe a situação. Quem escandaliza é quem comete a indignação. Ou o que causa indignação diante do Senhor. Em Lucas, ele continua dizendo, quando ele fala sobre que vão acontecer os escândalos, mas preste atenção, igreja, é melhor não produzir escândalo. Porque a consequência de um escândalo sobre a sua vida é muito forte. Porque Jesus comprou a igreja para ser dele, não para ser do mundo. Mas ao mesmo tempo ele vai falar, através de Lucas aqui, capítulo 3, capítulo 17, versículo 3, depois que ele fala dos escândalos, ele diz, tenha cuidado. Se teu irmão pecar contra ti, repreendo-o. E, caso ele venha se arrepender, perdoa-lhe. Se contra ti pecar 7 vezes, e 7 vezes vier a ti, dizendo, arrependo-me,
perdoa-lhe. Como eu vou tratar o pecado contra mim? Confrontando. Se teu irmão pecar contra ti, não deixa ele pensar que não teve problema, não. Fale com ele. Mostre a ele o pecado. Se ele se arrepender, você ganhou uma alma. De volta para o reino, vai haver redenção para ele. Mas quando fechamos os olhos para o erro dentro da igreja, isso não é problema meu, não tenho nada a ver com isso. Tem. A igreja é um corpo, é solidário. Quando um sofre, todos sofrem. Não é tornar a situação pública no primeiro momento. Não. Mas você confronta o irmão. E Jesus vai explicar depois também. Primeiro você fala com ele. Se ele não se arrependeu, se ele se arrependeu. Mas se ele não se arrependeu, você chama uma testemunha e vão os dois falar com ele. Se ele não se arrepender ainda, você chama os líderes da igreja e torna público e separem-se dele, porque ele vai ser tratado não como igreja. Ele é gentil, ele está fora da comunhão. Porque o preço foi caro. Ele deu tudo para ter uma igreja gloriosa. Não esse cenário que nós hoje estamos vendo no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil, de tantos escândalos e escândalos e escândalos. Aos lobos do meio do rebanho. É verdade. E nós devemos sempre estar atentos e orar para que ou se convertam ou que caia a capa de ovelha. Para serem manifestos. Ou se convertem ou não vão poder, porque lobo no meio do rebanho é só para destruir. Quantas situações que não foram ditas, mas quantas que estão sendo ditas. De crianças sendo abusadas sexualmente dentro de pequenos grupos, grupos de discipulado, com líderes de jovens, com líderes de adolescentes. Pastores, entre aspas, inventando doutrinas para estar tocando nas mulheres, nas partes íntimas, para cura. E produzindo importunação sexual. Roubo financeiro. Brigas, traições. Porque não é só o pecado sexual que é escandaloso. E as brigas, e as dissensões. E as facções. Facções. Porque estamos vendo algumas situações em que se torna facções dentro da igreja. Grupos que só não pegam armas, mas estão prontos para brigar e derrubar tudo porque querem possuir as paredes, as cadeiras. Tudo isso é escandaloso. E antes de ofender os irmãos mais simples, ofendem ao dono da igreja. Porque ele nos comprou. Com uma visão linda e maravilhosa que ele amou. Ele não amou a igreja no seu pecado, não. Ele amou a igreja que ele redime. Ele amou a igreja gloriosa. Ele amou a igreja belíssima. Eu lembro agora uma vez que eu vi um pastor contando, imagine, o homem casando, e quando chega na lua de mel, aí a esposa entra no banheiro, aí tira a peruca, depois tira os cílios, ela não tem cabelo bom, como ele pensava, era uma peruca. Aí tira os cílios, tira a maquiagem, e ele começa a ver uma pele enrugada. Aí ela tira a perna, porque ela não tem uma perna, depois tira a mão, depois tira as próteses dos seios. Que horror!
Foi o que eu senti quando o pastor falou isso. Mas é isso que querem fazer com a igreja de Cristo, enganar ele, enrolar ele. Tudo falso, e vão achar que... E depois vão mostrar a eles que não eram santos. Eles não vai ser enganado. Pode ser que um homem seja enganado. E provavelmente ele pediria para desfazer esse casamento, essa união. Porque ele diria, eu fui enganado, eu casei com uma mulher bonita, bela, e agora eu tenho pedaços, diferente de uma pessoa que já se apresentasse assim. E a igreja de Cristo não pode ser isso. Primeiramente, como lemos no início do culto, ele vê. Então ninguém vai ter prótese para enganar Jesus. Você pode enganar as pessoas, mas não a ele. Porque não é isso, ele não pagou o preço por uma igreja falsa. Por isso que a Escritura nos alerta tanto a sermos sinceros, a não usarmos máscaras, a nos purificarmos. Irmãos, não há iniquidade que ele não purifique. Nós só temos é que nos arrependermos. Não é fugir da igreja porque eu pequei, não, é ir diante do Senhor. Procura ajuda dos pastores ou de um irmão que tem mais tempo na fé do que você, que vai orar com você e lhe ajudar a vencer aquilo. O que não pode é ficar se escondendo. Porque a igreja que ele comprou foi para mostrá-la, ser uma igreja gloriosa, para ela resplandecer, não viver como o mundo vive lá fora. E fazer do culto uma coisa que desagrada a ele completamente. O culto falso, a pantomima, o teatro no domingo. O domingo é a alegria de estarmos reunidos, reconhecendo a grandeza dele, recebendo força da sua palavra e do seu espírito para prevalecermos. Amém? Não para a gente fingir que está tudo bem. Nós nos preparamos para estar com Cristo todos os dias. Amém? Não queira ser domingueiro. Temos que ser de segunda a segunda, igreja. E que tipo de igreja? Gloriosa. O mundo não vai entender, vai zombar, vai lhe perseguir. Mas para Cristo, você valeu cada gota de sangue que ele derramou. Somos essa igreja gloriosa, sem mancha. Mancha é o pecado que ele já cuidou. Amém? Não guarde pecado, não esconda pecado, não continue no pecado. Isso é mancha. Ele fala de uma igreja sem mancha. Mas ele fala também numa igreja sem ruga. O que é uma ruga? É uma marca do passado. Não carregue o passado. Tira as suas rugas em Cristo, é o passado. É uma igreja que não vive com as amarguras, se lembrando do que fizeram, do que disseram. Você não pecou, mas pecaram contra mim, mas fizeram contra mim, mas disseram contra mim. E eu não consigo. Sem ruga, meu irmão, igreja linda. Entra no spa do Espírito Santo, perdoa todo mundo, que vai ser melhor do que botox. Para ficar diante do Senhor, uma igreja que não traz rugas, que não traz as marcas do passado. O passado é o minuto que acabou. Se alguém lhe ofendeu, hoje, quando você entrou aqui ou quando saiu de casa, já vai se limpando, perdoando, porque a igreja de Jesus é sem ruga. E ele pagou caro para você ser desenrugada. Para não termos essas marquinhas. E quando vai chegando a idade, o tempo, né, as marcas que a gente viveu.
O ser humano procura de várias formas para esticar a pele, porque ruga deixa. A Mary Kay está aí, prosperando por causa das rugas. E o Espírito do Senhor está trabalhando em nós para que não fiquem rugas. O passado passou. E nós temos que ser essa noiva linda, maravilhosa. Não é maquiagem. Na terra pode ser, Betânia. Mas para Jesus não é maquiagem. Para Jesus é sem ruga mesmo. Porque o que passou, eu vou aprendendo a esquecer a dor do que aconteceu. O fato, a gente não esquece. Mas eu não preciso viver naquela dor, naquela vontade de vingança, naquela expectativa de que aquela pessoa vai levar um tombo, porque ela me derrubou. Criança faz isso, né? Mas a igreja não. Colega na escola derrubou alguém, aí o outro fica botando o pé para derrubar ele. Sim, sem querer, sem ninguém ver. Mas a igreja não, irmãos. Porque ele quer uma igreja sem mancha, por isso ele nos purifica de todo o pecado, nenhuma mancha, mas também sem nenhuma ruga. Deixar o passado. Voltemos para concluir para Mateus no capítulo 5. Vamos ficar de pé. Por quê? Mateus 5, a partir do versículo 13, vamos ler juntos. Eu já convido a equipe de louvor que vai estar ministrando conosco aqui, e os pastores e diáconos se prepararem para servir a mesa do Senhor. Porque, versículo 13, vós sois, vamos ler juntos, vós sois o sal da terra. É por isso que a igreja deve viver essas bem-aventuranças, deve buscar essas bem-aventuranças, porque somos o sal da terra. Versículo 14, porque vós sois a luz deste mundo. Versículo 16, assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai. A expectativa dos céus é que a igreja gere a igreja. A igreja faça o aumento do seu próprio corpo, com sua vida redimida, com sua vida transformada. Eu sei que existem muitas regiões onde o evangelho ainda não chegou. E é preciso ir até esses locais. A proclamação é urgente. Mas nós estamos vivendo numa sociedade que já ouviu o evangelho, que conhece o evangelho, mas não quer ficar na igreja. Mas não quer vir para a igreja. Nós vivemos no mundo, vamos dizer assim, o Brasil. Tem lugares que não foram alcançados pelo evangelho e precisam chegar. Mas e esses lugares, como a nossa cidade, que conhece o evangelho, mas não quer, por causa das dores, dos maus exemplos. Jesus diz, para que os homens vejam, diga vejam, 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 vejam. Eles já ouviram. Muitos já ouviram. Agora eles precisam ver. Ver a luz. Antes de nós sermos luz, quem é a luz? Jesus. E nós refletimos Ele que é a luz.
Então eles precisam ver essa luz. E assim buscar a glória do Pai eterno. Amém? Desejar, buscar entender e crer como nós cremos. Como disse o apóstolo Paulo, contra essas coisas não vai haver lei. Não tem como condenar uma pessoa por ser humilde. Não tem lei contra o evangelho. Tem lei contra os abusos que possam ser cometidos. Mas para viver as bem-aventuranças, não existe lei. A oposição que se levanta é por causa da inveja, é por causa de Satanás. Mas quem vai nos ser contra nós se vivermos no bem?